Eita, não, Lívia já vai botar ao vivo, então. Bom, como é que a gente vai saber que a gente tá ao vivo? Eu não sei. Tem que pedir pra Lívia avisar. Parar de falar besteira, né? Primeira vez. E a gente só vai saber 1 minuto depois, né? Que entrou ao vivo. Bom, Por Lívia disse causa que do estava ao delay. vivo, então. Pior que pode acontecer é começar com certo atraso, mas enfim, boa noite todo mundo que está aí nos assistindo, acompanhando, né? Bem-vindos ao nosso terceiro encontro, né, de divulgação científica, que é um projeto feito, né, pelos alunos de Metodologia do Ensino de Física 3 e Estágio Supervisionado 4, aqui da Física Licenciatura do Campus Agreste da UFPE. Então, as disciplinas, elas são lecionadas, né, ministradas por mim, né, professor João, e pela professora Tassiana. Então, né, a gente está o primeiro, né, remoto, é o terceiro, enfim, e aí esse semestre, né, junto com os estudantes da disciplina, a gente fechou como tema, né, os 30 anos do Hubble, e para fazer esse evento, a gente fechou, né, nesse formato de mesa redonda, que a gente está tendo uma participação aqui muito especial, né, dos nossos colegas, bem professores, o professor Alexandre Bagdonas e o professor Ricardo Reck, né? E então, né, todos nos encontramos, né, lecionando no mesmo ambiente há uns anos atrás, né, lá no Instituto Federal, em São Paulo, né? Agora a gente se encontra aqui também virtualmente. Então, sem muitas delongas, a gente vai seguir a seguinte estrutura, né? Então, em formato de mesa redonda, cada um dos participantes da mesa vai falar ali, fazer uma apresentação, uma média de 30 minutos, sobre temas que eles vão abordar, mas que estão ligados ao Hubble, né? E depois a gente vai fazer um momento de perguntas. Então, vocês podem ir enviando perguntas aí no chat, né? Que nossos alunos vão fazer as perguntas chegarem aqui. E dúvidas, curiosidades, coisas que surjam aqui da fala, vocês podem também, né, perguntar. Quanto à participação, certificado, né, em algum momento também a gente vai avisar vocês, vai disponibilizar aí no chat do YouTube o link para um formulário, e aí todo mundo que estiver participando pode preencher o formulário, que acredito que até, né, semana que vem a gente já vai estar enviando os certificados de participação. Tá? Bom, então, falando, né, apresentando rapidamente os meus colegas aqui, eu já tinha avisado a eles que não ia ser uma apresentação formal, não peguei o currículo de nenhum deles, mas, enfim, apresentando a professora Tassiana, né, companheira, colega aqui do curso de Física, né? Então, Tassiana é doutora em ensino de ciências e com habilitação em ensino de física, né, e professora aqui no Campus Agreste da UFPE. O professor Alexandre Magdonas, também doutor em ensino de ciências, né, na habilitação em ensino de física aqui, e também fizemos os três, né, doutorado e mestrado no mesmo lugar. E, e agora tá lá na Universidade de Lavras, né, em Minas, e o professor Ricardo Reck, recém-doutor, né, também em ensino de ciências, com habilitação em modalidade física, e que é professor do Instituto Federal lá em São Paulo, tá, no campus São Paulo. Então, eu vou começar passando a palavra para o Alê, né, que vai falar sobre o Hubble, e aí depois eu vou passar para o Rec, que também vai falar sobre o Hubble, e para a Tassiana, que também vai falar sobre o Hubble. Mas vocês vão ver que vão ser enfoques diferentes, né, óticas diferentes com o mesmo tema, tá bom? Então, aproveitem, né, espero que curtam e se divirtam aí. E palavra
o Ale. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme participar dessa mesa redonda. Uma pena que a distância, né? O ideal seria a gente se encontrar presencialmente, mas vai estar sendo muito bom matar saudades desses amigos todos, né? Eu peço desculpas pela minha câmera, eu fui pego aqui de surpresa, que o meu computador deu problema de última hora de pegar um netbook, então eu vou ter que usar a apresentação da tela aqui, porque minha câmera está meio escura. Então deixa eu tentar mostrar a tela para vocês. Bom, eu achei muito legal essa perspectiva da gente falar sobre o telescópio Hubble e a gente começar falando sobre a história da astronomia, né? Minha pesquisa sempre foi nessa linha de história da cosmologia no ensino de ciências, lá no programa Eternidades da USP, como o João apresentou. E aí eu vou falar sobre a questão do Edwin Hubble, né? O telescópio é dado esse nome em homenagem ao Edwin Hubble, e aí a minha apresentação está na forma de pergunta, né? Será que o Hubble descobriu a expansão do universo em 1929? Então, bem breve, o que eu vou falar é muito rápido sobre a história da cosmologia na educação básica, um pouco do que eu venho pesquisando, né? E de um jogo que eu desenvolvi lá na USP no grupo TECO, né? Que é coordenado pelo professor Ivan Gurgel, que é um jogo didático para ensinar a história da cosmologia com enfoque histórico, em que o Hubble aparece, e depois focar nessa questão quem descobriu a expansão do universo, principalmente tratando aí do Hubble, né? E no fim falar também super rápido sobre o conceito de descoberta e história e filosofia da ciência no ensino, deixando mais tempo para a gente conversar depois, né? Bom, então eu fiz mestrado e doutorado sobre história da cosmologia, orientado pela professora Sibeli, professor João Zanetti e Ivan Gurgel lá em São Paulo. Estudei o George Gamow, história da divulgação científica no doutorado sanduíche, né, história mesmo, no departamento de história, e eu continuo principalmente com trabalhos em história da física, mas minha produção principal é no ensino de física. Então, no doutorado a gente fez um jogo didático usado aí nas aulas do professor Victor, nosso colega lá da USP também, que era professor de educação básica na época na Escola Ana Rosa, em São Paulo. E aí a gente fez esse jogo para ensinar cosmologia no grupo de pesquisa, o TECO, né, entre 2012 e 2013, lá na USP. E a ideia era levar a história e filosofia da ciência para o ensino. O objetivo geral do jogo é mostrar que a ciência tem uma relação muito próxima com a política no período da Primeira e da Segunda Guerra, né, de 14 a 39. O jogo é um jogo que lembra o War, né, um jogo de tabuleiro, que os alunos vão andando pelo tabuleiro e investigando sobre o que estava acontecendo na história da cosmologia ao longo do século XX. Aí aparecem os personagens e eles têm que investigar cartões. O enredo é um RPG, né, como se eles tivessem que investir dinheiro nos cientistas e andar pelo tabuleiro. E a estrutura tem esse tipo de cartões em que aparece aqui, por exemplo, o Hubble, né, o Hubble desafiando o De Sitter, e assim vai. Aqui está a ideia básica do jogo, né? Tem um monte de atividades e eu vou falar para vocês principalmente desse pedaço aqui, a segunda fase do jogo, porque é onde aparece o Hubble e é o que é discutido indiretamente ao longo do jogo, né? A história de quem descobriu a expansão do universo. Então agora eu vou para a parte mais importante mesmo da fala, que é quem descobriu a expansão do universo. A referência principal é um artigo que saiu dessa pesquisa, que foi minha tese de doutorado, orientada pelo professor João Zanetti e pelo Ivan Gurgel, que tem o título de Quem descobriu a expansão do universo, disputas de prioridade para ensinar cosmologia com enfoque histórico, né? Aí tem a referência aqui para quem quiser consultar com mais detalhes. Eu vou dar uma palhinha sobre o que fala nesse artigo, né? Bom, a expansão do universo, a descoberta dela, como a maior parte dos materiais de história da cosmologia sem muito cuidado falam, aconteceu no fim da década de 20, né? Porque em 22 e 23, o Einstein e o Lemaitre, que eram cosmólogos que estavam estudando essa questão da expansão do universo, eles ainda achavam que o universo era estático e apareceu uma solução em que o tamanho do universo podia aumentar com o tempo. Em 22, um russo, Friedman, defendeu, mas ainda era visto como uma possibilidade matemática. Aí esses dois teóricos que conheciam essa solução, né, que o universo podia aumentar de tamanho com o tempo, se encontraram em 27 numa conferência e o Einstein falou, seus cálculos estão corretos, é uma possibilidade matemática, como o Friedman falou, o universo pode aumentar com o tempo, mas o insight é abominável. Então o Einstein achava que o universo está parado. Então no fim da década de 20 ainda não tinha essa ideia da expansão do universo. E o Lemaitre começou a defender ela, né? E em 31 o Einstein mudou de ideia. Ele, o De Sitter, outro cosmólogo, fizeram um novo modelo aceitando a expansão do universo. Então foi realmente aí, no começo da década de 30, que todo mundo mudou de ideia. E aí a maior parte dos livros falam que quem foi o responsável pela descoberta da expansão do universo foi o Edwin Hubble, que dá o nome ao telescópio, né?
Aqui está um exemplo de um documentário do Marcelo Gleiser, né, que passou no Fantástico, Poeira nas Estrelas, que fala: em 29, um astrônomo americano demonstrou que o Einstein estava errado e que o universo não era estático, ele está em expansão, crescendo cada vez mais. Esse astrônomo se chama Edwin Hubble e um telescópio foi fundamental para isso. Bem o tema da nossa conversa hoje, né? E eu vou mostrar que a história não é bem assim, né? O Hubble realmente, em 29, publicou um artigo importante em que aparece esse gráfico aqui, em que ele confirmou a ideia de que quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido é a velocidade de afastamento dela da gente. Então, esse gráfico aqui mostra isso, né? A velocidade vai crescendo, a distância aqui cresce, é aproximadamente uma reta, com uma dispersão ao redor da reta. E aí, na maior parte dos livros de cosmologia, isso chama lei de Hubble, né? A velocidade é uma constante, h, que é o coeficiente angular dessa reta, vezes a distância, que é... E aí, é a lei de Hubble, o h é a constante de Hubble. O Hubble ficou conhecido, por causa dessa relação, como o descobridor da expansão do universo na data de publicação do artigo, em 29. Só que o próprio Hubble não acreditava que o universo está em expansão. Ele morreu dizendo que o universo é estático. E aí, quando a gente estuda a história e vê mais a fundo, como é que pode todo livro falar que o cara descobriu uma coisa que ele não acreditava, que ele não defendia, né? E aí, eu não vou poder entrar em detalhes da história toda aqui, mas tiveram vários autores que ajudaram nessa descoberta, né? No processo de construção dessa teoria. O Einstein e 17 de Sitter defenderam que o universo está estático. O Friedman, como eu falei, propôs uma solução teórica, matemática, que o universo está em expansão. E eu vou falar um pouco sobre outros que fizeram basicamente o que o Hubble fez. Lund, Mark Silberstein em 24, o próprio Lemaitre e o Hubble em 29, até chegar na ideia de que em 29 quase todo mundo aceitou que o universo está em expansão. Então, um deles é o Slipher, era um americano. Ele publicou em 14 a 17 uma série de tabelas mostrando o desvio espectral das galáxias, que é a parte vertical do gráfico do Hubble, né? De que e ele interpretava isso como velocidade, que muitas galáxias estavam se afastando da gente. A gente vê que só 4 galáxias da tabela dele estão com sinal negativo, quer dizer que elas estão aproximando, e todas as outras estão afastando. Então já vinham os astrônomos percebendo isso. Pô, parece que todas as galáxias, todos os corpos astronômicos têm um desvio para o vermelho, que indica afastamento. Aí um alemão, Carl Wirtz, em 22, começou a fazer gráficos que vocês veem que é muito semelhante com a ideia do Hubble, só que não era exatamente a mesma coisa. Eu não vou omitir os detalhes técnicos aqui, né, porque é complicado entrar em todos os detalhes, mas aqui ele colocou magnitude, que é algo que está relacionado com a distância da estrela, é o brilho da estrela, né? Quanto mais longe a estrela, menos ela brilha, mas não é uma relação direta. Então levou aí, ao longo da década de 20 uma evolução técnica das medidas de distância para chegarem no gráfico que o Hubble chegou, mas a gente vê que é basicamente a mesma ideia do Hubble, né? Colocar a velocidade em função da distância e dar mais ou menos uma reta. Aí um outro autor aqui fez para o Silberstein, para aglomerados globulares, vocês veem que é mais ou menos a mesma ideia, né? Velocidade em função da distância e dar uma reta. E aí o que foi mudando, e o artigo que eu citei mostra bem os detalhes desses aspectos, é que tipo de corpo eles estão observando. Hoje a gente sabe que o Hubble conseguiu com galáxias, mas tinha outras coisas, né? Aglomerados globulares. E o que era uma galáxia na época não estava muito claro. Foi mais ou menos em 23 que o Hubble resolveu uma questão importante envolvendo esse debate do que são as nebulosas e o que são galáxias. Então foi ao longo desse processo complicado que foi se melhorando aí, ao longo da década de 20 esse processo de medida de distância desses corpos. Aqui está um gráfico de um outro sueco, Lundmark, que chega bem próximo da constante. Se você traçar uma reta aqui, dá uma constante de Hubble parecida com a do Hubble. E aqui em 27, o Lemaitre, vendo os trabalhos desses astrônomos teóricos, começou a perceber que as equações teóricas que ele tinha mostrado, que indicam que o universo devia aumentar com o tempo, podiam ter uma relação com esses desvios espectrais que o Slipher tinha observado. E aqui está uma equação do artigo dele, escrito em francês, publicado em 1927, a equação 24 do artigo é essa, que é um negócio muito parecido com o que hoje a gente chama de constante de Hubble, né? Uma constante aqui é a velocidade dividida pela distância, que é como se fosse o h da constante de Hubble. Ele calculou essa constante, se você vê o valor calculado por ele, está muito próximo do que o Hubble calculou e do que a gente aceita hoje em dia, né? Então, de certa maneira, o que a gente chama de lei de Hubble, de 29, já estava nesse artigo do Lemaitre de 27.
E aí, como é que foi a aceitação da expansão? Ninguém leu quase esse artigo do Lemaitre publicado em francês, ninguém deu muita bola para ele, o Einstein viu e falou que o Friedman tinha feito a mesma coisa, e cosmologia não era uma ciência muito visada, pouca gente trabalhava com isso, e ninguém deu muita bola para esse artigo do Lemaitre 27. Em 31, o Eddington, um cara importante em inglês, descobriu esse modelo do Lemaitre de 27, aí eles criaram um novo modelo, e aí ele pediu para o Lemaitre traduzir esse artigo de 27, que estava em francês, para o inglês, e aí a maior parte dos cosmólogos passou a aceitar a ideia de que, então o Lemaitre está defendendo que o nosso universo está em expansão com base nos dados do Hubble, né, que tinham sido publicados em 29. Então o Lemaitre foi muito importante para a aceitação, mas ele raramente é colocado como o descobridor, né? Ele fez uma coisa importante, estava lá na equação, mas quem levou o mérito foi o Hubble. E a principal contribuição do Hubble foi ter utilizado métodos mais precisos para determinar distâncias, nesse artigo de 29, né, conseguindo confirmar a hipótese de que outros astrônomos que tinham essa relação linear. E o Hubble se engajou muito em defender a prioridade dele, como levar o mérito por essa questão. Apesar de ele não achar que o universo estava em expansão, ele mandou cartas, e aí tem lá no artigo essas cartas, brigando com outras pessoas, o De Sitter e tal, quando eles davam mérito para outras pessoas que não o Hubble. Não pela expansão, mas pela a relação entre velocidade e distância, o que hoje é chamado de lei de Hubble. E aí, nos últimos anos, se levantou até uma polêmica, algumas pessoas até acusaram o Hubble de estar meio que censurando o que o Lemaitre fez para levar fama, e aí alguns cosmólogos interessados em história, não profissionais em história, ficaram especulando sobre por que quando teve essa tradução do artigo do Lemaitre do francês para o inglês, aqui está a tradução, ele omitiu tudo que envolvia astronomia e não apareceu explicitamente a contribuição experimental dele para o que seria a lei de Hubble em 27, então antes do Hubble. Então, muita gente que defendia que o Lemaitre devia ser considerado o descobridor falou que, bom, tem alguma coisa errada nessa tradução, pode ser que tentaram forçar a barra e dar um mérito para o Hubble e tirar o Lemaitre da jogada. Por que ele não incluiu a equação 24, né, nos detalhes do cálculo da lei de Hubble na tradução do artigo? Será que ele tinha sido censurado? Aí lá no artigo tem um trecho de uma carta, e aí os historiadores até ficaram discutindo se esse trechinho aqui da carta, um dos historiadores acha que isso aqui é um 1 até um N, e se for de 1 a N, quer dizer que o editor estava dizendo que o Lemaitre podia traduzir o que ele quisesse, de 1 a N, né, qualquer pedaço do artigo francês, na hora de passar para o inglês. Já o David Bloch está falando que o editor censurou as partes do artigo de Lemaitre que botavam um problema no que o Hubble estava falando. Isso aqui é um 72. 73 seria o ponto em que estava a equação lá da lei de Hubble. Então o editor tinha forçado a barra para privilegiar o Hubble, segundo o editor da revista. E o Lemaitre diz que ninguém censurou ele não. Ele que achou que não tinha muito sentido colocar o que ele tinha feito em 27, e ele estava interessado em ser aceito na sociedade dos ingleses lá de astronomia, e então ele não estava muito afim. Já outros acharam que ele fez justamente para ser aceito pelos ingleses, ele não quis comprar briga com o Hubble, né? Bom, então, para terminar minha fala de modo bem breve, em geral, quando se vai falar de história da cosmologia, tem essa coisa de botar só a descoberta e colocar uma pessoa, de uma maneira muito breve. Não, o Hubble descobriu a expansão do universo em 29. Isso pode parecer um detalhe, pode parecer chatice de historiador, mas isso é muito sério. Isso nos dá ideias ingênuas, equivocadas sobre a natureza da ciência. Então, na educação básica, eu venho defendendo há muito tempo, com questões como esse jogo e outras produções todas, ao longo da minha carreira acadêmica, junto com os meus alunos agora, né, colaboradores, que a gente tem que levar episódios históricos que mostrem um pouco dessa complicação que eu falei de leve, né? No caso da fala hoje. Pode parecer complicado, meio chato, parece que é mais simples falar que uma pessoa descobriu uma coisa num certo ponto, mas que esses detalhes da história, apesar de serem um pouquinho complicados, eles mostram uma visão mais rica, né? mais interessante sobre como é a ciência, incluindo uns aspectos que geralmente não aparecem, coisas irracionais, que dão errado, o lado mais humano dos cientistas, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e fico aí à disposição para a gente continuar conversando. Muito obrigado, Lê. Eu acho que essa parte do artigo aí, eu acho que eu nunca tinha visto você apresentando desse embate, dessa equação, botar, não botar equação, acho que não lembrava. Bom, como a lei prometeu, né, ele acabou
dando uma antecipada aí no tempo, né? Então a gente vai ser bom para a gente dialogar mais para frente, né? Acredito que agora o Ale vai conseguir ter uma câmera mais clara, né? Então, enquanto o Alexandre tá se arrumando, eu vou passar então a palavra pro REC, tá? Bom, acho que agora vamos só aguardar para a gente ver o Ale. Agora. Aí sim. Bom, então espero que esteja tudo bem aí com a transmissão, para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube. Então agora a gente, né, para quem estiver chegando, a gente acompanhou a fala do Ale, né, com o histórico de onde está situado o cientista Hubble, né, nessas discussões sobre cosmologia. E agora a gente vai entrar propriamente, né, no Hubble em si, no telescópio, com o REC. Então, pode mandar bala aí, companheiro. Aí, liga seu microfone. Né? Eu acho que você ainda tá mudo, né? Pronto, agora. Pronto, funcionou? Aí, Uhum. legal. Vou botar no modo apresentação aqui e não vejo mais vocês, né? Aquela coisa de... Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com os colegas fazendo essa atividade. Nós trabalhamos, nos conhecemos via pós-graduação, né? E agora todos nós aqui atuando em escolas diferentes, né? É muito prazeroso a gente poder estar mantendo esse contato. Bom, o convite para mim foi para falar um pouco do telescópio, né? Então, a gente vai falar do telescópio Hubble em si, né? E de algumas características dele, lógico, um en passant, né? Mas eu vou começar falando de telescópios mesmo, né? Quem já viu um telescópio, né? Existem vários modelos, vários tipos de telescópio e tal, e nós vamos falar um pouquinho de como funcionam os telescópios para a gente entender como é que funciona o Hubble, né? Então, aqui, uma imagem com vários telescópios, vários tipos de telescópios diferentes, né? E a gente vai discutir qual desses o Hubble parece, tá legal? A primeira ideia que muitas pessoas pensam sobre o telescópio é achar que os telescópios possuem uma lente, né? E a lente, como a lente do meu óculos, né? Como a maioria das lentes das câmeras, tal, ela provoca um efeito de desvio da luz que a gente chama de refração, né? Aqui nessa imagem aqui mostrando o desvio da luz que incide aí numa caverna. Então, o que é a ideia de refração? É que eu tenho os raios luminosos, né? Eles passam por uma lente e esses raios luminosos vão focar em algum lugar, né? A gente vai acoplar uma outra lente nesse foco e a gente tem uma ampliação da imagem. Então, muitos telescópios usam a refração como elemento principal. Os primeiros telescópios todos usavam a refração, né? E então aqui um desenho esquemático de um telescópio. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha, né, um tubo, certo? Eu tenho uma lente que a gente chama de lente principal, e aí ela vai focar, né, num certo ponto, e a gente coloca uma outra lente aqui atrás, né, que vai ampliar essa imagem que está sendo focada aqui. Então, quanto maior for esse coletor de luz aqui, né, melhor vai ser a imagem que eu estou fazendo aqui. Então, o tamanho do telescópio importa sempre. Então, esse é um tipo de telescópio que a gente está acostumado a ver, né? Então, a ideia é essa: eu tenho aqui a lente principal, né, o tubo do telescópio, e aqui no fundo eu estou acoplando, aqui tem um espelho aqui, eu estou acoplando, né, uma outra lente aqui que eu vou usar para ampliar essa imagem que está sendo focada aqui por essa lente do telescópio, né? E a imagem tradicional que a gente tem das pessoas olhando para o céu é essa, né? Eu estou lá atrás, então a luz, eu estou apontando para um certo lugar, a luz entra pelo tubo e aí eu enxergo aqui, ok? Mas conforme os telescópios vão crescendo, essa lente ela tem que ser maior, né? E aí a gente tem um efeito não interessante na astronomia que a gente chama de aberração cromática. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui,
né? Mas é um efeito de distorcer a luz, e a gente vai ter, então, a luz é como se fosse um prisma separando as cores da luz, e eu vou ter esse efeito dentro do telescópio, que não é um efeito que me interessa quando eu estou olhando por uma imagem. Bom, aí se pensou, então, num outro tipo de telescópio que pudesse não ter essa aberração cromática causada pelas lentes. E aí veio a ideia dos espelhos, né? Então, a gente pensou num outro jeito, né? Eu estou falando a gente, humanidade, né? Os cientistas, né? E a figura que vai criar um telescópio baseado nessa ideia de reflexão é o nosso velho amigo Isaac Newton. E ele vai usar a ideia do espelho curvo, né? Como essa colher que está aqui sendo fotografada, né? Então, qual que é a ideia do espelho curvo? A ideia é a mesma da lente, ou seja, a luz vem, ela colige na superfície do espelho curvo e ele foca essa luz num certo ponto. Aí você fala, puxa, mas como é que eu vou enxergar a luz nesse ponto? Bom, o truque é você colocar um espelho aqui, nessa região, e jogar essa imagem para fora do tubo, né? E esse é o telescópio que a gente chama de newtoniano. Então, na prática é isso, a luz entra, bate num espelho, que a gente chama de espelho primário, no fundo, um espelho curvo, essa luz volta, e antes dela chegar num ponto aqui, eu boto um espelho que joga essa luz para fora, e eu vou fazer um buraco na lateral do espelho e enxergar essa luz por fora do espelho, né, e não pelo fundo, tá legal? Esse tipo de telescópio, então a gente olha, como nessa imagem aqui, as crianças olhando, tá vendo? Então eu tenho uma estrutura aqui que segura o espelho, né, o que a gente chama de secundário, o espelho primário está no fundo do tubo, a luz entra, bate no fundo, reflete nesse espelho e sai para fora, e a menina está aqui olhando para a imagem que está lá no fundo do espelho, que está atingindo o fundo do espelho e sendo focada ali, certo? A gente pode ter telescópios maiores, né? E aí a gente tem outros tipos de telescópio, e eu trouxe uma montagem aqui para vocês perceberem como o tubo do telescópio ele é desnecessário nesses telescópios. O tubo é desnecessário. O que é importante? É importante ter um espelho no fundo, aqui a imagem, esse cara aqui com um espelho gigante aqui no fundo, nessa caixa amarela, né? Aqui em cima eu tenho o outro espelho lateral, né, o secundário, que joga a imagem para fora, onde o cara tem até que subir na escada aqui para olhar, né? Essa montagem especial chama dobsoniana, mas ela deixa claro que eu não preciso do tubo do telescópio. Aquela imagem que a gente tem de que o telescópio tem que ter um tubo, ela é meio desnecessária. A gente usa mais para proteger o espelho do que, de fato, ela fazer parte do telescópio. Bom, só que aí a gente começa a perceber que quanto maior é o espelho lá embaixo, mais longe tem que ficar a estrutura. Tem um jeito de eu melhorar isso? Tem. Mas aí eu preciso de fazer uma mudança no meu espelho principal. Qual que é a mudança? É fazer um furo no meio dele, né? Então eu posso encolher o telescópio se eu fizer um furo no meio do espelho. E aí aqui a imagem está mostrando isso. Então a luz vem, bate no espelho primário no fundo, reflete. Eu tenho um outro espelho aqui, só que em vez de ele jogar para fora, ele joga a imagem para o meio do espelho, bem no buraco que está no meio do espelho. E aí a gente consegue olhar por trás desse telescópio, como a gente vê naqueles telescópios refratores, né, os telescópios com a lente, né? Isso faz com que o telescópio fique mais curto. E essa é uma montagem que é muito usada aqui na maioria dos telescópios hoje em dia. Então aqui o rapaz aqui mostrando um que está num tripé, no chão aqui, né? Até tem os contrapesos aqui para segurar esse telescópio, né? Mas a ideia é essa, aqui onde está essa coisa preta aqui tem um espelho, ele está tampado nesse momento, né? A luz reflete no segundo espelho que está aqui em cima e ela entra por dentro desse tubo preto aqui, certo? E a gente enxerga por trás aqui, certo? Você pode fazer isso olhando, né, com a segunda lente ali, com a ocular, ou você pode, quando você, aqui na direita, a gente tem uma outra montagem, né, que é exatamente a mesma coisa. A gente tem um espelho aqui no fundo, o espelho secundário aqui, a luz bate nesse espelho, entra por dentro passa pelo furo dessa montagem desse espelho Cassegrain, só que aqui no fundo, o que eu tenho? Eu tenho um coletor de imagem, eu tenho uma câmera digital. Então, essa é a ideia do telescópio Hubble, tá legal? O telescópio Hubble, ele usa uma montagem desse tipo que a gente chama de Cassegrain, né? Então, aqui, eu trouxe uma foto do espelho primário do Hubble sendo polido, para vocês terem uma ideia, é um espelho gigante, né? Aqui essa foto é de 1979, e aqui é o espelho sendo polido. Então vocês percebem que ele tem um buraco no meio, né? Então ele é um Cassegrain, logo ele tem um buraco no meio do espelho, né? Então ele reflete a luz, essa luz vai subir, bater no espelho secundário e voltar, passar pelo meio dele e atingir a câmera, né? Que vai estar lá no lugar do foco, né?
Bom, aqui eu trouxe a outra foto para vocês verem o outro lado, né? Então, a estrutura do Hubble, essa aqui é uma foto do Hubble sendo montado, e aqui é a estrutura que segura o espelho secundário, certo? Então, percebam que ele é todo vazado. Aí você fala assim, puxa, mas eu já vi fotos do Hubble, ele não é vazado assim. Não é vazado porque a gente botou isso aí dentro de um tubo. Para quê? Para evitar, né, duas coisas. Evitar a luz que venha do lado para bater no espelho, e o segundo é proteger o espelho, né, em termos térmicos, proteger ele da luz do sol, para ele não esquentar, dilatar e no frio ele encolher. Então, o Hubble, ele é um tubo, certo? Né? A gente enxerga as imagens do Hubble são assim, ele é um tubo, né? E o espelho está aqui no fundo dele, né? Não no fundão, mas ele está nessa parte que fica mais larga, o espelho está aqui, né? E aí ele vai refletir a imagem e ele está coberto com uma manta, que é um material, né, isolante, né? Ele é reflexivo para refletir a luz do sol, né? E é um material isolante para evitar um aquecimento dentro do tubo do telescópio. Por dentro, né? Aqui tem um esquema de como é que é o Hubble por dentro. Então, tá aqui, ó, o espelho primário está aqui, ó, o primary mirror, né? O espelho primário está aqui, o secundário está aqui na frente, né? E aí a luz bate no primário, reflete no secundário, passa pelo meio do espelho, e aí ele chega aqui nos aparelhos que vão fazer a medida, certo? Os sensores do Hubble que vão fazer a medida. Ele não tem um sensor só, ele não tem uma câmera só, ele tem várias câmeras, né? E, bom, e aí, então esse é um telescópio Hubble, ele é um Cassegrain que está no espaço, né? Ele foi levado, né, para o espaço, mas ele não está em qualquer lugar, né? Ele foi levado num ônibus espacial, né, na Discovery, né, em 1990, e foi colocado em órbita da Terra, então ele está orbitando a Terra. Essa imagem aqui da direita é bonita porque mostra o momento que ele foi transportado aqui dentro, né? O ônibus espacial é tipo um caminhão, que abre a boleia aqui do caminhão e o Hubble estava aqui dentro. E aí ele foi levantado por esse braço mecânico e solto no espaço, no lugar que ele ficaria. Aqui a gente está vendo que, no momento que essa foto foi tirada, que a tampa dele está fechada aqui. Essa tampa abre e fecha para evitar que, quando ele está de frente para o sol, né, a luz do sol bata nos espelhos e danifique os equipamentos que estão lá dentro. Então, o que é o Hubble? O Hubble é um satélite artificial. Como a gente tem vários satélites de comunicação, o Hubble também é um satélite artificial, né? Ele faz parte de um conjunto hoje de telescópios espaciais, né? Ele foi o primeiro dessa geração que a gente tem de telescópios espaciais, e ele foi projetado, na verdade, para durar no máximo 10 anos, e aí ele já está fazendo 30 anos, né? Na verdade, ele já fez 30 anos, né? Lá em abril, e superou todas as expectativas de longevidade. Mas é bom falar que ele passou por manutenções. Quando ele foi colocado no espaço, já se imaginava que ele poderia passar por manutenções, então ele foi colocado no espaço pensando que ele poderia ser acessado depois e os equipamentos dele serem melhorados com o tempo. E ele sofreu 5 visitas nesses 30 anos. A última faz mais de 10 anos. Né? Então ele sofreu 5 visitas, né? E essas visitas fizeram melhorias no Hubble. Né? Nenhum dos equipamentos que foram com ele quando ele foi mandado para o espaço estão mais lá. Eles foram substituídos. Hoje nós temos 5 equipamentos funcionando no Hubble. Né? Aqui uma listinha, né? Cada código desses aqui é uma sigla do inglês, né? Por exemplo, a primeira aqui é Wide Field Camera 3, que é a terceira câmera, que é a câmera principal, em que a gente vê imagens no espectro visível, além de ultravioleta e infravermelho, né? É a terceira, ou seja, essa câmera foi mudada 2 vezes, né, desde a original, e ele tem outros aparelhos que estão lá dentro, né? Que são na sua maioria, espectroscópios, né, espectrógrafos, que vão fazer análises espectrográficas das estrelas, das galáxias que ele fotografar, dos astros que ele vai estar fotografando. Né? Então, ele tem um conjunto de equipamentos, né, e esses equipamentos estão funcionando. Essa câmera, a câmera principal, por exemplo, ela deu um problema ano passado, no começo do ano, em janeiro, ela deu uma travada e ela ficou 2 semanas sem funcionar, depois os caras conseguiram aqui da Terra reiniciar ela, né? E ela voltou a funcionar. Mas é isso, desde 2009 que não tem nenhuma manutenção no Hubble. Né? É legal comentar, por exemplo, que quando nenhum desses equipamentos estava nele, todos eles foram colocados depois. E outra coisa, quando ele foi mandado para o espaço, a tecnologia era outra. Né? A gente está falando de 90. Então ele foi mandado, por exemplo, as informações eram gravadas numa fita cassete, certo? Com aquelas cassetes antigas. E depois isso foi trocado por um HD, um hard disk, como a gente tem hoje, né? É muito legal a gente ver essa evolução tecnológica que foi também mudando lá no Hubble. E aí
nesses 20 anos que ele sofreu manutenção, ele recebeu vários avanços. Ele funciona com baterias que são recarregáveis, as baterias já foram trocadas, os painéis solares dele já foram trocados, né? Então, diversas partes do Hubble já foram melhoradas do original. Eu queria só comentar algumas características legais do Hubble, né? Ele tem uma resolução de 0,05 segundos de arco. Isso é um ângulo absurdamente pequeno. E ele consegue, então, observar, separar imagens com um ângulo muito pequeno, objetos muito distantes, que é o equivalente, por exemplo, de você, aí de Caruaru, né? Você está vendo um par de vagalumes lá em Dubai que estão separados de 3 metros um do outro, certo? Então, se você tivesse a visão do Hubble, né, aí em Caruaru, você estaria conseguindo enxergar lá em Dubai, né, 2 vagalumes piscando, por exemplo, 3 metros separados um do outro, ok? É incrível, né? Um poder gigantesco de visão que o Hubble tem comparado com a nossa visão, por exemplo. Outra coisa divertida é a quantidade de dados que ele gera, né? Ele produz 10 terabytes de dados por ano, né? E o total do arquivo dele hoje já tem 150 tera de dados. É uma monstruosidade de informação, né? Eu achei também outras características legais do Hubble, mas no Instagram do evento, os alunos do evento colocaram várias características interessantes do Hubble, então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no Instagram desse evento, para vocês verem outras características legais que os estudantes colocaram lá, e aqui eu não preciso repeti-las. E que descobertas o Hubble fez nesses 30 anos, né, gente? Em 30 anos, um aparelho que está aí funcionando há 30 anos, ele fez diversas descobertas, né? Vou aqui relatar algumas, só para vocês terem uma ideia. Então, ele, por exemplo, aperfeiçoou, né, e fez uma ótima estimativa para a idade do universo a partir da constante de Hubble, né, a partir dos dados que ele vem coletando nesses últimos anos. Como é que é até muito legal isso que o Ale falou, né, citou o Hubble e como é que ele fez essas medidas. Ele fez através de estrelas cefeidas, que são estrelas que pulsam. Aqui um gráficozinho, uma amostra de como essas estrelas funcionam, ou seja, o brilho delas sobe e desce e tal. E faltou dizer, isso, tem várias contribuições dentro do que o Ale falou para o trabalho do Hubble. Uma delas, por exemplo, é de uma astrônoma, a Henrietta Leavitt, que foi a mulher que percebeu que existia uma regularidade, né? E você poderia usar essa regularidade do brilho das cefeidas para estimar a distância que essa cefeida está daqui da Terra, né, da nossa galáxia, se ela estiver numa outra galáxia. E foi essa análise de uma mulher, por exemplo, uma contribuição de uma mulher dentro da astronomia, pouquíssimo citada, que fez com que o Hubble pudesse fazer as medidas dele, né? E aqui no telescópio Hubble, né, quando ele foi colocado no espaço, ele melhorou essas medidas com uma precisão incrível, porque ele estava fora da atmosfera da Terra, né, e com uma precisão muito maior que a maioria dos telescópios que a gente já tinha construído, né? Outra descoberta que o Hubble fez foi tirar uma dúvida que a gente tinha de qual seria o caminho que o universo estaria tomando, né? Então, ele mediu luminosidade de supernovas muito distantes e, a partir de uma estimativa, né, dessas distâncias, né, dessas supernovas, a gente conseguiu calcular uma taxa de expansão do universo. E a gente percebeu que, por esses dados, né, o universo está acelerando. Então, a gente tinha uma dúvida que se o universo tinha expandido e ele estava parado, ou ele estava encolhendo, né, ou ele ia continuar do mesmo tamanho, com o mesmo ritmo de expansão para sempre, e a gente descobriu que não, que ele está acelerando, e daí veio a ideia do que a gente chama de energia escura, que seria uma antigravidade que está impulsionando o universo para fora. Então, esse tipo de informação veio dos dados que o Hubble coletou, né? Outra coisa legal, né, que o Hubble foi o primeiro telescópio a detectar a atmosfera de um planeta fora do sistema solar. Então, hoje a gente tem diversos exoplanetas, né, milhares de planetas mapeados hoje, e o Hubble foi lá e detectou na década de 90, né, no final da década de 90, a atmosfera de um deles. Enquanto ele transitava na frente da sua estrela, o Hubble conseguiu perceber que aquele planeta tinha uma atmosfera tênue ao redor dele, né, e esse planeta está sendo estudado até hoje, está 150 anos-luz da Terra aqui, mais ou menos. Outra informação legal tirada dos dados do Hubble é a ideia da matéria escura, né, que a gente às vezes escuta falar. A matéria escura é a maior parte da matéria que a gente tem no universo, né? A gente acredita que só 15% da matéria que a gente enxerga, que
a matéria que a gente enxerga corresponde só a 15% da matéria do universo. E os dados que o Hubble produziu nessas 3 décadas permitiram, junto com os dados de outros telescópios, que a gente conseguisse inferir uma parte da matéria escura que está presente no nosso universo. Né? E aqui do lado uma imagem que vem de um dos artigos onde essa informação foi publicada. Né? E ali pequenininho o Hubble, né, simulando as imagens que o Hubble obteve aí em diferentes distâncias. Outra coisa super legal que aconteceu em 94, né, foi a colisão de um cometa, né, o Shoemaker-Levy 9, que caiu em Júpiter, que foi atraído por Júpiter, né, e aí a gente conseguiu, o Hubble estava funcionando há 4 anos, e aí ele foi apontado lá para essa direção. Foi 2 astrônomos, né, o Shoemaker e o Levy, que descobriram viram primeiro esse cometa, e aí o Hubble apontou o telescópio. E quando ele apontou, estava acontecendo uma coisa muito louca. O cometa tinha se dividido em diversos pedaços. Porque ele já estava muito próximo de Júpiter, ele estava sofrendo efeito gravitacional de Júpiter, efeito de maré, puxando um lado do cometa para um lado e o outro para o outro, e o cometa foi se despedaçando em pedaços. E ele caiu em Júpiter, e ele provocou impactos monstruosos em Júpiter, e o Hubble, né, conseguiu fotografar, né, e aí aqui várias imagens de Júpiter, de um pedaço de Júpiter, onde essas manchas marrons aqui são o impacto do Shoemaker-Levy na superfície de Júpiter, né. Bom, não quero me alongar muito, a gente também vai fazer uma conversa coletiva. Eu queria dizer qual foi o impacto científico do Hubble nesses 30 anos. Bom, ele fez mais de 1.400.000 observações, né? E dessas observações foram produzidas mais de 17.000 artigos científicos. O Hubble é um dos equipamentos científicos mais produtivos do mundo, né? E a partir desses 17.000 artigos, outros 800.000 artigos foram produzidos. Ou seja, 800.000 artigos citaram esses 17.000 artigos, né? Então, é quase 1 milhão de artigos que referenciam esses trabalhos que o Hubble produziu. Ou seja, é um impacto científico gigantesco dentro da nossa comunidade científica, né? E essa é a importância que o Hubble tem, a marca forte que o Hubble tem de produção de ciência, né, do telescópio, nesses seus 30 anos. Né? Um equipamento que estava programado para funcionar por 10 e foi ficando. E aí a gente acredita que ele ainda vai funcionar por mais uns 10 anos, né? O sucessor dele já está pronto há mais de 5 anos, que é o James Webb, mas ainda não tem previsão de ser colocado no espaço. É isso. Então, eu agradeço aqui o convite dos colegas e estou aí à disposição para a gente conversar. Maravilha. Muito bom. Eita, deixa eu aparecer aqui também. Muito interessante. A precisão, toda a comparação, né, quando você traz esses números astronômicos para né, quantidades conhecidas na Terra, é assustador, né? Então, é assustador. Muito aí eu fui atrás de um dado que botasse Caruaru no mapa, você sabe. Perfeito. Bom, então, né, dando sequência, né, nossas falas aqui dos participantes. Então, a professora agora Tassiana com a fala, e continuem aí presentes, vão enviando perguntas, já tem algumas aqui que estão chegando, a gente já está anotando e daqui a pouco a gente abre esse bate-papo. Tá? Boa noite para todo mundo, então. Então, eu, antes de começar aqui a apresentação e a falar um pouco do Hubble, eu já queria de antemão aí... João, teu microfone ficou aberto. Eu queria dizer que esse evento, como o João disse no começo, é um evento que está sendo organizado pelas turmas de Metodologia de Ensino de Física 3 e Estágio 4 do curso de Física, licenciatura, e que boa parte, assim, de todo esse empenho de criar a página, fazer a divulgação e tal, foi colocado aí como parte da disciplina e é resultado, então, do trabalho dos estudantes. A gente já está no 3º evento, então acho que isso é uma coisa importante, assim, da gente colocar aqui. Os estudantes estão aí, são ativos, participativos, e, enfim, e que bom que a gente pode falar um pouco sobre ciência e discutir coisas legais de ciências. Então,
Vou colocar aqui minha tela para vocês e eu vou começar a conversar, então, sobre a astronomia. Já antecipando, né, a minha área de formação, então, é em ensino de ciências, mas eu, no doutorado, estudei o ensino da astronomia, né? Então, minha especialização está nisso, está na área de ensino de astronomia. Então, eu quis fazer essa fala agora um pouco que amarrando essas conversas que Alexandre trouxe com a história da ciência, que o Ricardo trouxe sobre o Hubble e os feitos científicos do Hubble, e aí depois também abrir para vocês poderem fazer perguntas e a gente continuar o diálogo. Então, eu vou passar por alguns fatos aí para a gente tentar construir uma ideia do quão importante é a gente conseguir ver o céu com cada vez mais com instrumentos importantes, instrumentos mais precisos, enfim, tudo isso. Então, por muito, muito tempo aí, ao longo da história da humanidade, o nosso único instrumento para olhar para o céu era o olho. E aí a gente vai ver ao longo dessa conversa aqui que o olho nem sempre pode ser um bom instrumento quando a gente começa a descobrir o que tem no céu, né? Mas, enquanto ele foi um bom instrumento, e isso foi pelo menos até 1600, alguns outros instrumentos ajudavam a observação do céu, como aí eu coloquei dois para exemplificar, os relógios de sol e os astrolábios, né? Mas o grande trabalho ali dos cientistas da época era entender o que era o objeto que eles viam no céu e prever como é que esse objeto se movimentava, né? E aí, eles tentaram, ao longo desse tempo, criar explicações por que esses objetos se movimentavam como eles se movimentavam, né? Mas isso foi ficando, as explicações, né, que eram muitas, às vezes tinham relações místicas, relações religiosas. Ao longo do tempo, a ciência foi percebendo cada vez mais a necessidade de reelaborar essas explicações. Então, só para a gente pensar aqui nessa ideia do olho, né, então, brevemente, aqui é um modelo bem simplificado, mas para a gente ver um objeto, esse objeto ou precisa emitir luz, como acontece, por exemplo, com as estrelas, ou ele precisa ser iluminado e refletir a luz, como esse exemplinho aqui da árvore, e aí o nosso olho ele funciona como uma lente, e aí a gente vai ver que ele é uma lente bem pequena. Ricardo falou aí da importância da abertura dos telescópios, né? Então, o nosso olho ele tem mais ou menos meio centímetro de abertura, e a gente tem a formação da imagem aqui na retina, que é interpretada aí pelo nervo óptico, e assim que a gente enxerga os objetos. E isso, a partir disso, boa parte da astronomia que a gente estuda na escola, que a gente vê, mesmo às vezes no nível universitário, tem a ver com observações aí feitas com o olho e usando modelos matemáticos para tentar explicar esses movimentos do céu. Mas, depois de um certo tempo, e aí a gente tem que fazer a ressalva que Alexandre fez de que a história da ciência é construída por muitas pessoas e por vários cientistas, mas a gente tem uma contribuição que, inclusive, foi a contribuição que acabou determinando que 2009 era o Ano Internacional da Astronomia, né? Que são as primeiras lunetas. A primeira luneta, ela foi inventada pelo Hans. Na verdade, a gente não sabe se foi a primeira luneta, mas foi a primeira pessoa que registrou a luneta em 1608. Mas ele usava a luneta para olhar os navios se aproximando na guerra, né? Então, Galileu, o Hans, ele trabalhava com lentes, né? Então, já se sabia que as lentes tinham esse poder de aumento. E aí, o Galileu, em 1609, vendo esse instrumento que o Hans fez, ele aperfeiçoou essas lentes, colocando-as num tubo direitinho e começou a fazer o uso que a gente diz que é o uso científico da luneta, no sentido de fazer observações criteriosas, periódicas do céu.
E aí, essa daqui era a luneta do Galileu. Se a gente fosse pegar um trem desse hoje para observar o céu, muito provavelmente seria super difícil fazer observações, né? É um instrumento extremamente arcaico. Por exemplo, boa parte das observações que ele fez do Sol, ele chamuscava as lentes com cinzas, né, de velas e tal, para ele conseguir olhar para o Sol. Então, tem uma série de coisas, uma série de objetos que ele conseguiu observar com a luneta. Então, a luneta é um conjunto de duas lentes, né, que seria o que o Ricardo falou que são os telescópios refratores, que são feitos de lentes. E aí, quais foram essas observações importantes? A primeira fotinho aqui, as luas de Júpiter. Então, essa bolinha aqui é Júpiter, e aqui ele foi periodicamente anotando as posições das luas de Júpiter. A nossa Lua, e a percepção de que a nossa Lua tinha crateras, de que a nossa Lua tinha montanhas, então que ela não era um sólido perfeito. Os anéis de Saturno, que ele chamava de orelhas, porque ele não conseguia identificar com aquele instrumento que era exatamente anéis, e que Vênus tinha fases, assim como a nossa Lua tem fases. Essas observações, né, elas acabaram sendo importantes porque elas deram argumentos que ajudaram na transição do modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do universo, para o modelo heliocêntrico, em que o Sol seria o centro do universo. Por quê? Porque Galileu mostrou, a partir dessas observações, que tinham astros girando em torno de outros astros que não eram a Terra. E até então, naquela época, né, os planetas acreditavam que eles iam até Saturno só. Então, era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Outra coisa que as lunetas fizeram foi que, quando você olhava para uma região que o seu olho parecia que era uma região escura do céu, quando você olhava usando a luneta, era possível ver estrelas numa região que antes estava escura. Então, eu trouxe uma fala aí só para representar, né, do Kant, que ele dizendo assim, que assombro nos arrebata quando vislumbramos a infinita legião de mundos e sistemas que enchem a extensão da Via Láctea. Então, pouco a pouco, as observações elas foram dando condições das pessoas entenderem o que eram as outras estrelas, o que elas tinham a ver com o Sol, se existiam outros planetas no sistema solar e fora do sistema solar, se existiam outros objetos, como nebulosas, como as galáxias, enfim. Então, os instrumentos eles foram extremamente importantes para ampliar a nossa visão sobre o que é o céu e o que é o universo. Então, não vou tentar discutir como é que são os telescópios, porque Ricardo trouxe, mas as pessoas eles começaram a se preocupar e a querer fazer telescópios cada vez maiores, porque eles perceberam que o telescópio tinha um grande potencial de revelar esse céu. Então, por exemplo, aqui tem um dos maiores telescópios construídos com lentes, em 1827, diâmetro da lente maior, da lente principal, de 1 metro, 1 metro e 2 centímetros. E aí, como foi falado, né, esses telescópios começam a ficar extremamente pesados e difíceis de manusear. Então, a sacada do telescópio newtoniano, do refletor com os espelhos, foi tirar, uma das coisas, né, foi facilitar a observação, tirando a ocular do fundo do telescópio, porque imagina que se você quer olhar uma coisa aqui no alto do céu, você tem que deitar no chão, né? Então, tira-se a ocular aqui do fundo do telescópio e passa ela para a lateral. Isso facilitou em muito as observações naquela época. Então, esse daqui, por exemplo, foi um modelo construído para observação do cometa Halley, em 1682. E esse daqui foi um telescópio bem marcante aí na história, porque ele era um telescópio com 1,24 m, ele é de espelhos, só que ele tinha 12 metros, então ele era um telescópio gigante, não é o maior, fizeram ainda maiores do que ele. Esse telescópio foi produzido pelo Herschel, mas também teve colaboração da irmã dele, mostrando aí que as mulheres às vezes são apagadas da história da ciência.
E precisava de um monte de gente para poder manusear um telescópio feito esse, né? Então, imagina que para acompanhar o movimento do astro no céu, que você precisa fazer um movimento meio rápido, né, do telescópio, você precisava de um monte de gente para acompanhar. Mas com um telescópio tipo esse, ele acabou chegando na observação de Urano, então percebeu que tinham mais planetas no sistema solar do que se achava, ele percebeu que existiam galáxias, ele fez um mapa da Via Láctea, e por aí vai. Então, essas observações também contribuíram para a ampliação da visão do que era o universo ao longo da história, né? Aqui, por exemplo, tem 2 telescópios bem grandes, agora são os refletores, né, os de espelho. Então, por exemplo, vejam só, esse daqui, que é o do Monte Wilson, ele começou a ser construído em 17, foi um dos telescópios usados pelo Hubble. Ele tem 2,5 metros de diâmetro aqui no espelho principal. E esse daqui, o do Monte Palomar, que é da década de 50 aí, quase, ele tem 5 metros de diâmetro. O espelho principal dele está aqui. Ele é conhecido como The Big Eye. Qual que foi o problema que eles acabaram percebendo? Conforme eles faziam esses espelhos, então esses são grandes telescópios que são chamados de clássicos. Os espelhos, para fazer espelhos grandes, os espelhos eram muito rígidos, muito grossos, né? E aí começou a se perceber que existia um limite, porque se o espelho era muito grosso e muito rígido, quando você movimentava o telescópio, qualquer movimentação do telescópio desalinhava, deformava o espelho, podia até quebrar o espelho. Então, eles começaram a pensar de que maneira eles poderiam fazer para continuar tendo telescópios potentes, mas sem ter essa limitação do material, do espelho com que eram feitos os telescópios. Então, só aqui para a gente ter uma ideia, uma das coisas que a gente pode perceber é que, assim, a abertura do telescópio, como falou o REC, ela é importante porque quanto maior, mais luz ela consegue captar. E essa quantidade de luz captada é proporcional à área, tá? Então, por exemplo, o olho humano, que eu falei lá no começo para vocês, tem 0,5 centímetro, vamos dizer que ele captura uma certa quantidade de luz que a gente chama de 1x. A lunetinha do Galileu, que tinha 10 centímetros, capturaria 400 vezes o que o olho humano capta. O Hubble, que tem 2,5 metros, o espelho, capta 250 mil vezes. O Palomar, que eu acabei de mostrar para vocês, tem 5 metros, capta 1 milhão de vezes. Então, quer dizer, o Palomar, teoricamente, ele captaria muito mais luz do que o Hubble. Só que aí é que tá, a qualidade do telescópio não depende só da abertura, ela depende da resolução angular, como o exemplo que o REC deu de você observar 2 vagalumes a uma distância de 3 metros. Você em Caruaru, os vagalumes em Dubai, você conseguir enxergar. Então, isso tem a ver com a resolução angular e isso tem a ver com nitidez. Então, não é só o tamanho do espelho que importa, a questão da resolução angular também importa. E aí, acontece uma outra coisa também. As lentes, como já foi falado, elas causam a aberração cromática, que tem a ver com o fato do vidro, das cores, das luzes, enfim. Depois, se alguém quiser perguntar mais especificamente, a gente pode falar mais disso. Mas os espelhos se livraram desse problema, mas ainda tinha um problema. Porque no vácuo, se você coloca um telescópio lá, você tem as frentes de onda chegando até o telescópio, né? E aí aqui embaixo formaria uma imagem bonitinha. E quando você usa esse telescópio aqui na atmosfera, a atmosfera tem um problema da turbulência. Por quê? Porque a atmosfera é feita de ar e esse ar está se movimentando. Então, a imagem bonitinha que você veria se você estivesse no vácuo, aqui na atmosfera você já não vê, com a atmosfera, né? Então, começou a se perceber que não era só aumentar o tamanho do espelho, e também não era só a questão de aumentar a nitidez. Ia se chegar num limite em que precisaria resolver esse problema da atmosfera aqui. Assim,
Espera aí só um instante. Deu uma travadinha aqui na minha apresentação. Pronto. Então, é o que marca o início aí da era dos telescópios modernos. Os telescópios modernos, em geral, são esses que a gente conhece hoje, aqui na Terra ainda, eu estou falando, que são telescópios que estão montados, em geral, nos picos das montanhas e longe das cidades. Por que nos picos? Porque nos picos o ar é mais rarefeito, então você tem menos ar ali te atrapalhando, menos atmosfera, digamos assim. Longe das cidades, porque as cidades têm muita poluição luminosa. E aí, os telescópios começaram a usar dois recursos. Um que chama ótica ativa. E qual que é a função da ótica ativa? Ela veio para superar a limitação no tamanho do espelho. Então, começou-se a se estudar, construir estruturas mais finas e flexíveis, que você apoia sobre molas e que estão acopladas a computadores, e esses computadores vão fazendo o ajuste do espelho para impedir que ele deforme. Então, você consegue espelhos maiores usando a ótica ativa. E a ótica adaptativa, que seria o quê? Seriam também computadores e sensores acoplados aos espelhos do telescópio, que eles provocam microdeformações no espelho para corrigir aquelas deformações da frente de onda que eu mostrei agora para vocês. Então, nesse sentido, os telescópios puderam continuar existindo, puderam continuar crescendo de tamanho e sendo instalados para fazer observações. Então, por exemplo, dois telescópios modernos aí importantes, o SOAR, que tem 4 metros de diâmetro, e é um espelho que tem uma espessura bem fina, de 10 centímetros, e o Gemini. O Gemini são 2 telescópios, um no Havaí e outro no Chile, que tem 8 metros de diâmetro e que usam a ótica adaptativa, né, que faz a correção da frente de onda para diminuir os efeitos da atmosfera. Nesses 2 casos, são telescópios que custaram muito dinheiro e que o Brasil teve participação neles e tem ainda, né? Então, são coisas aí que, às vezes, a gente não sabe que a ciência brasileira está envolvida de alguma maneira e pode coletar dados nesses espaços. Mas aí, a gente tem ainda um problema, né? Voltando lá à questão do olho humano. As ondas eletromagnéticas, elas podem ser de grande comprimento, que são as ondas de rádio, e aí, conforme o comprimento vai diminuindo, a gente tem o infravermelho. Aí a gente tem a parte que a gente chama de luz, que na verdade o mais correto seria dizer que é o espectro visível. Se continuar diminuindo o tamanho, a gente tem o ultravioleta, os raios X, os raios gama. Então, aqui eu vou diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência das ondas eletromagnéticas. Então, a primeira limitação assim, mais imediata é que o nosso olho ele só vê uma parte desse espectro. Ele só consegue ver o que acontece aqui. O que acontece antes ou o que acontece depois, ele não enxerga. E a segunda limitação vem que a nossa atmosfera, o que de certa forma é bom para nós, porque essa radiação poderia ser nociva, né? Ela absorve raios gama, raios X, uma parte do ultravioleta e uma parte do infravermelho. E aí, quando ela absorve essas ondas, mesmo que eu coloque um telescópio aqui que tenha sensores para detectar esse tipo de onda, ele não vai, essas ondas não vão chegar até ele, porque elas vão ser absorvidas na atmosfera. Então, aí vem a ideia, por que, então, colocar um telescópio no espaço? Em princípio, seria mais fácil construir um telescópio na Terra mesmo, né? Os custos para você montar esse telescópio, os custos para você fazer a manutenção, que nem, imagina cada vez que tinha que ir lá no espaço trocar a câmera, trocar uma parte do equipamento do Hubble, enfim. Então, era muito mais fácil se fosse possível construir na Terra. Mas, fora da Terra, você se livra da atmosfera, então você consegue melhorar a nitidez das imagens e você consegue captar os raios que inicialmente a atmosfera absorveria. Então você consegue fazer telescópios com detectores de raio X, raio gama, ultravioleta, infravermelho e etc.
vocês terem ideia em relação à nitidez, olha isso. Aqui a gente tem a ideia lá da resolução angular, né? Quando o nosso olho, ele teria mais ou menos uma resolução angular de 80 segundos de arco. Então, isso daqui já seria uma imagem de um telescópio. Aqui é a imagem de outro telescópio e aqui é a imagem de outro telescópio, da mesma região do espaço. Então, imagina que há um tempo atrás, o máximo que você conseguiria de informação do espaço era isso daqui. E hoje você já consegue informações do espaço como essa daqui. Então, a gente está cada vez mais conseguindo informações. E de onde vem a informação que a gente quer? Da luz, da radiação que vem do espaço. Essa daqui é um exemplo também de Plutão. E olha que essa foto aqui de 2010, ela é do Hubble. Só que o Hubble, ele está aqui pertinho da Terra, né? E Plutão, como está lá nos confins do Sistema Solar. Então, essa foi a imagem que ele conseguiu fazer de Plutão. E New Horizons, que é a missão que foi para lá, quando se aproximou dele, conseguiu outra imagem. Então, quer dizer, até 2010, até antes de 2015, isso daqui era o melhor que eu podia entender de Plutão. E agora eu consigo entender isso daqui. Então, eu tenho muito mais informação hoje do que eu tenho antes. Aí são alguns exemplos de observações que foram feitas de fora da Terra. Então, por exemplo, começou a se suspeitar, né, que fora da Terra teriam muitas estrelas e o Sol mesmo emitindo raio-x. Então, foram colocados aí missões, foguetes, satélites, para detectar raio-x no espaço, e eles detectaram. Então, quer dizer, aqui de dentro da Terra não era detectável porque tem a atmosfera. O satélite Kepler, por exemplo, que detectou aí alguns milhares de exoplanetas, ele faz isso como? Ele observa as estrelas e ele mede a diminuição da luminosidade das estrelas. E para isso, ele precisa olhar para além da luz visível, né? Ele precisa estar olhando para a radiação que essa estrela emite de maneira geral. E aí, a partir disso, eles conseguiram determinar o tamanho de planetas que estão fora do sistema solar, a constituição e por aí vai. Só que o Hubble, né, ao contrário do que a gente pensa, porque ele ficou muito, muito famoso, ele é de uma família. Ele foi pensado aí num projeto que englobava 4 grandes observatórios espaciais. O primeiro deles foi o Hubble, na década de 90, para captar luz visível e ultravioleta. E aí ele tem a sua importância histórica porque foi um dos primeiros a conseguir detectar radiação ultravioleta, porque até então, da Terra, a gente não tinha informação ultravioleta chegando do espaço. Tem também o Observatório de Raios Gama, que foi lançado em 91 e funcionou até os anos 2000. Esse daqui, que é o telescópio Spitzer, que foi aposentado esse ano, foi lançado em 2003. Ele estava captando ondas infravermelho. E o Observatório de Raio-X Chandra, que foi lançado em 99 e continua funcionando até hoje, captando raio-x no espaço. Então, o Hubble fez parte dessa família aqui. Então, ele no visível e ultravioleta e os outros captando outros comprimentos de onda. Lembrando que, assim, embora o Hubble ele tenha ficado muito famoso pelas imagens que ele fez, aqueles artigos e boa parte dos trabalhos científicos que foram publicados sobre ele foram informações do espectro que ele conseguiu coletar dos objetos que estão no universo, né? Então, cientificamente, a parte mais importante dele foi essa coleta dos espectros, mas as imagens do Hubble são espetaculares e acabou até chamando a nossa atenção para esse evento e coisa e tal. E aí, gente, acontece que depois de ter feito esse projeto aí com as 4 visões, né, acabou-se com o tempo percebendo que o futuro é infravermelho. A ideia é captar ondas de infravermelho vindas do universo. Então, esse foi o Herschel. Ele encerrou suas operações em 2013. Ele era um telescópio espacial também. Só que qual que é a questão, né? Todo corpo que tem uma temperatura, ele emite radiação. Por exemplo, nós estamos emitindo radiação. E no caso, pela nossa temperatura corporal, a gente emite radiação na faixa do infravermelho.
Então, esse telescópio, para ele captar ondas infravermelho, ele tinha que ser muito frio, ele tinha que ser resfriado. E isso era feito com hélio líquido. Só que ele teve um problema nos canos aí de resfriamento, e aí ele aqueceu e parou de funcionar. Então, foi por isso que ele encerrou suas operações em 2013. Para resolver esse problema, né? Mas antes de falar disso, né? Ele fez essa imagem aqui de Andrômeda. Então, a imagem à esquerda é Andrômeda na luz visível, e a imagem à direita é Andrômeda no espectro infravermelho. Então, a gente consegue outras informações quando a gente olha usando lentes de outros tipos de onda, digamos assim, né? E por que o infravermelho parece ser a onda da vez, né? E isso tem a ver com a história da expansão do universo. Quando as galáxias e as estrelas se formam, elas emitem grande quantidade de luz visível. Mas entendendo que o universo está em expansão, essas ondas de luz visível, elas teriam expandido e virado ondas de infravermelho. Então, se a gente conseguir captar informações de infravermelho dos objetos celestes, a gente vai conseguir informações sobre o seu processo de formação, sobre o seu processo de constituição, processo de desenvolvimento mesmo desse objeto celeste. Então, falaram do James Webb, né? Aqui está o protótipozinho dele. Ele vai ser mandado em partes para o espaço, vai ser montado lá. Diz a lenda que ele vai ser lançado agora em 2021, mas ele já foi adiado algumas vezes, né? O seu diâmetro seria de 6,5 metros, o espelho, né? E ele vai ficar a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Então, seria uma região em que a temperatura já favoreceria aquele sistema de resfriamento. Seria um pouco mais fácil de fazer o resfriamento dele. E sempre de costas para o Sol, né? Então, mesmo assim, ele precisa ter o sistema de resfriamento. E aí, o grande entusiasmo é que esse telescópio consiga observar a formação das primeiras galáxias, de estrelas, fornecer dados sobre a evolução das galáxias, das estrelas, dos planetas e por aí vai. Mas, além disso, a gente já aprendeu que não basta olhar só para um tipo de onda, né? Então, por exemplo, a gente tem telescópios que captam ondas de rádio, que são os radiotelescópios. Então, aqui, por exemplo, é o ALMA, que está em funcionamento desde 2013, que está olhando aí para as galáxias e para o universo, captando ondas de rádio. E mais do que isso, embora já estivesse previsto aí pela teoria já há um tempo, nem tudo é onda eletromagnética. Então, o LIGO, né, que é o interferômetro a laser de ondas gravitacionais, ele foi construído em 92, mas só em 2016 que ele publicou, né, a captação de ondas gravitacionais, que vieram de onde? Foi provavelmente da colisão entre dois grandes corpos aí, que são provavelmente buracos negros, colisão e fusão, né? E aí, como dois corpos muito grandes deformam o espaço-tempo, essa deformação formariam as ondas que se chamam ondas gravitacionais, que não são eletromagnéticas. Então, além de todas aquelas que tinha lá no espectro que a gente não enxerga, ainda tem outras ondas que a gente não enxerga e a gente mal tinha conhecimento até outro dia desses aí. Então, esse é um pouco da tentativa de amarrar toda essa história, de mostrar a importância do Hubble, de mostrar como a nossa visão do universo vai mudando ao longo do tempo e como isso vai fazendo com que a gente conheça mais sobre o universo. E cada vez que a gente conhece mais, a gente procura novas maneiras de olhar para o universo. Então, a gente vai alimentando o conhecimento e a tecnologia e isso vai se retroalimentando ao longo do tempo. Então, é isso, gente. Agradeço. E vamos conversar. Vamos para as perguntas. Opa! Valeu! Bem, tá. Deixa eu arrumar aqui nosso layout, para todo mundo aparecer de ladinho. Pronto. Bom, obrigado pelas falas, né?
Cassiano mostrou aí o radiotelescópio no final, já veio o contato do Carl Sagan na cabeça. Então, bom, muito inspiradora as falas, né? E, bom, né, como a gente vê muita live, né, faz falta as palmas aí, né, depois que todo mundo fala, mas tiveram muitas palmas aí. Bom, chegaram algumas perguntas que eu acredito que foram surgindo ao longo da apresentação. Eu fui tentando juntar elas aqui, mas, enfim, eu vou fazer e aí vocês vão vendo quem responde. Tem algumas que estão bem direcionadas, né? E aí tem uma aqui que, enfim, né, que seria a seguinte. Com a aposentadoria do Hubble, né, existe algum descarte ou ele vira um lixo em órbita da Terra, um lixo espacial em órbita da Terra? Não sei quem de vocês quer responder essa. Posso responder essa. Então, que é isso, é muita informação do Hubble e a gente tem pouco tempo para falar. Na última missão, em 2009, eles instalaram na parte de trás, eles soldaram uma peça que é para enganchar, porque já se previa que os ônibus espaciais iam ser desativados. Então, eles falaram assim, bom, o ônibus espacial ele tem um encaixe do braço que encaixava na parte central do Hubble, ele tinha sido construído para isso. E, no final, já se pensou nisso, falou assim, bom, a gente não sabe o que fim vai dar, ou seja, então, eles instalaram na parte de trás um lugar para uma outra nave que não um ônibus espacial poder enganchar no Hubble e arrastar ele para uma órbita mais baixa, ou seja, jogar ele para ele ser desintegrado na atmosfera da Terra. Então, já se pensou nisso, né? Mas é óbvio, né, que tomara que ninguém esteja no caminho ali. Não, a ideia é desintegrar na atmosfera como um meteoro, né? Que quando entra na atmosfera, né? Um meteorito, um pedaço de rocha que entra na atmosfera, ele, de acordo com o ângulo que ele entra, ele vai se desfazer por causa do atrito com o ar, né? E essa é a ideia. Interessante. Então, diminuindo o lixo ali, né? Ao redor da Terra. Bom, tem também uma questão desse aspecto que Tassiana trouxe da família Hubble, né? Dos outros telescópios lá. E que aí ela fala o seguinte: sendo um telescópio como o Hubble, consegue medir algo que não emite luz, como matéria escura ou buracos negros? Você quer responder, Tassiana? Eu posso responder. A Tassiana manja pra caramba disso. Ela pode responder. Vamos deixar a mulher falar aqui. Não, eu vou começar e você pode terminar aí. Então, o Hubble ele tem detectores de luz. Então, se um objeto não emite luz, não vai ser visível. Agora, o que a gente precisa pensar é que ele tem a capacidade de detectar coisas além do nosso olho. Então, não é porque eu não vejo um objeto que ele não está emitindo luz. Então, precisa fazer essa diferenciação. Aí, se Rec quiser complementar aí sobre as coisas da expansão do universo que ele pegou, enfim. Então, a ideia de, por exemplo, a gente não consegue ver a matéria escura, mas a gente consegue ver a ação dela, né? Mesmo um buraco negro, do mesmo jeito. O buraco negro, ele não emite luz, mas eu consigo enxergar interações da matéria com o buraco negro ou outros astros que estejam orbitando o buraco negro. Então, eu não enxergo, o buraco negro não emite luz, né? E a matéria escura a gente não enxerga porque ela também não interage com a luz. Mas eu consigo ver os efeitos, e é isso que dá para a gente fazer com a luz, né? Então, essa luz que atravessa regiões com muita matéria escura, ela vai sofrer influência gravitacional, né? E objetos que estão ao redor do buraco negro vão sofrer influência gravitacional. E a gente consegue detectar esses efeitos pela luz emitida por esses objetos que atravessaram ou que estão orbitando esses objetos que não emitem luz. Muito legal. Acredito que, para mim, está respondido, acho que para quem fez a pergunta também. Bom, tem uma pro Ale aqui, tá ali pequenininho, escondido. Chega mais perto aí, Ale. Que fala o seguinte, aparentemente alguém que foi estudar aqui. Ele falou que o Hubble,
o Edwin Hubble, né, no caso, seria graduado em Direito. E aí, se você sabe como é que foi essa mudança dele para astronomia, isso eu confesso que também não conhecia. Eu também não sei exatamente como que ele decidiu, mas ele era um figurão, assim mesmo. Ele estudou direito, lutava boxe, ele era um cara diferente do estereótipo normal do cientista, né? Aquele cara mais acadêmico, de óculos, tal, que fica lá parado, ele fazia um monte de coisa. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu na vida pessoal dele. Quem depois quiser, manda um e-mail para mim, eu vou buscar. Eu tenho a biografia do Hubble em inglês aqui, eu dou uma consultada lá depois. Mas de cabeça eu não sei, não. Legal. Eu vou pegar um gancho aí. Até porque a gente está falando com a licenciatura, né? A gente tem, e a minha pesquisa do doutorado foi na área de currículo, como é que o currículo evoluiu aí nos últimos 100 anos. A gente sempre faz uma comparação para, estou pensando no Hubble, ele foi advogado e tal, mas a gente tem que pensar qual era a formação um século atrás, né? Como é que era a escola um século atrás, né? O Hubble, ele estava astrônomo na década de 20, ou seja, qual foi a formação que ele teve? A gente não tinha astronomia, hoje a gente tem curso de astronomia de graduação, naquela época não tinha, você tinha alguns cursos básicos, a maioria dos pesquisadores, ou é legal saber, eu não sabia essa coisa do Hubble também, eu achei que ele tinha se formado para engenharia, tinha ido para engenharia e depois migrado para astronomia, mas não tem nada de estranho ele ter feito direito, porque era uma carreira muito tradicional no começo do século, aliás, uma das únicas, né? Você tinha direito, medicina e as engenharias. Né? E a posto. Pois é. Eram as grandes carreiras, né, universitárias do começo do século. Essa é uma reflexão interessante mesmo, né? A gente acaba acostumado com essa trajetória que a gente conhece hoje, né? Não, fiz graduação em física e nunca mudei de área, né? Então, tem essa característica mesmo. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, João, lembrei agora. Essa postura do Hubble em relação à cosmologia, que eu falei que ele era meio cauteloso, talvez tenha um pouco a ver com essa coisa da formação dele. Porque ele era um cara assim que gostava, ele era rato de telescópio, né? Ele gostava de ficar lá de noite com o colaborador dele, o Milton Ramusson, mexendo nas coisas. Mas ele tinha uma postura assim muito, muito cautelosa em qualquer interpretação dos fatos. E a formação dele era uma formação de humanidades daquela época bem positivista, né? Aquela coisa de que, não, eu tenho lá os dados, o que vocês vão fazer com os dados é problema de vocês. Eu não vou deixar minhas concepções aqui interferirem nos dados, né? Ele defende isso publicamente. Tanto que a postura dele em relação à expansão era justo essa, né? Ele falou, olha, eu medi aí o redshift das galáxias, e melhor do que as pessoas que estavam vindo antes de mim, e melhorei a precisão das distâncias, eu mostrei como é reta. Agora, se isso aí quer dizer que o universo está em expansão ou não, isso aí é problema de vocês físicos, né? Ele não se dizia físico nesse sentido, né? Não se interessava pela interpretação física das coisas. Né? Ele tinha um trabalho mais técnico mesmo, né? De calibrar o telescópio, mexer nas coisas lá, mais mão na massa, né? Pegando um gancho no que falou o Alexandre agora, é interessante a gente ver isso ao longo de todas as interpretações que foram sendo dadas para as observações do céu, né? Imagina que a pessoa via aquele borrão, né, igual eu mostrei naquela imagem lá, que eram as nitidez possíveis, né? E aí ela tinha que interpretar se aquilo era uma nebulosa, uma estrela, um planeta, tipo, e você via um borrão. Então, de maneira geral, essa questão das interpretações, nem todo mundo era cauteloso como o Hubble, né? A gente já saía dizendo que aquilo era isso, não sei o quê, mas que os dados às vezes chegavam, muitas vezes chegavam, e aí precisava se pensar numa teoria e elaborar uma teoria para dar conta de entender o que era aquilo. Vou fazer outra contribuição também nessa questão histórica. A gente hoje bate foto com o celular. Naquela época, né, na época do Hubble, você batia foto no vidro, né? Você revelava no vidro, né, em chapas de vidro. Ou seja, a precisão era muito diferente da precisão que a gente tem hoje do registro da informação. Então, assim, colabora inclusive com isso que o Ale falou do cuidado que o Hubble tinha, porque é isso, também você tinha que ter cuidado com essa informação que você estava registrando, que não é como informação digital, como a gente tem hoje. Você tinha chapas fotográficas de vidro. Era muito complicado, né, você extrapolar informações a partir daquele registro que você estava tendo. Então, importantes aspectos tecnológicos, né, dessa evolução histórica, né?
Bom, e aí também sobre essas evoluções históricas, tem algumas perguntas já trazendo o web. Eu acho que o pessoal está bem ansioso pelo lançamento do web. Antes de falar do James Webb. web, só um aspecto também ligado a essa questão tecnológica, e aí estavam perguntando para o REC sobre a questão, hoje, né, o Hubble grava informações em uma quantidade, nível de terabytes, né? Se você sabe qual era o nível de armazenamento na época em que ele foi lançado, de informações. Putz, eu não achei isso, mas era bem menor, porque, na verdade, a capacidade de armazenamento era, como eu falei, em fitas, eram fitas magnéticas, né, que era a tecnologia dos anos 80, né? Então, a capacidade de armazenamento era muito inferior, né? Mas tem então eu não consigo fazer essa comparação, mas uma informação que é divertida é que qual é o computador que está lá, né? Porque ele foi com um computador muito antigo, né, na década de 80. E aí, na última manutenção, eles botaram um computador lá, que é um 486. Então, é o computador que está lá no Hubble. Ou seja, se a gente pensar que a gente tem os Pentium, que são os computadores mais fracos que a gente tem hoje, né? E que aí depois a gente vem os Celerons, os Z, toda essa família de computação, o que a gente tem lá é um 486, que é um computador de fato de mais de 10 anos atrás, e é o que deu para colocar no Hubble. E o que ele fez, então, além deles colocarem drives, que nem a gente tem hoje do computador, HDs, a computação avançou. Então, eles conseguiram compactar a informação, que antes não conseguia. Então, ele consegue coletar mais informação do que fazia antes, muito mais. Agora, na última manutenção, todos os instrumentos podem ser usados ao mesmo tempo. Todos eles podem coletar dados ao mesmo tempo. Quando ele foi lançado, cada instrumento funcionava de uma vez. Então, você apontava para um astro, você tinha que dizer qual instrumento que ia coletar aquela informação do astro. Aí você mudava para o outro equipamento. Então, assim, era muito complicado a coleta de dados antes. Hoje não. Hoje ele consegue coletar dados. Os 5 equipamentos podem coletar dados ao mesmo tempo, dependendo do astro que está sendo observado, né? Nossa, 486 você desenterrou, viu? Eu acredito que o primeiro computador caseiro, né, que a gente teve lá em 1995, era um 486. Então, né? Bom, então um aviso para o pessoal que está assistindo no YouTube, a gente não está conseguindo colocar o link pro formulário de presença no chat, então ele está na descrição do vídeo, tá? Então se você procurar aí no YouTube, na descrição do vídeo vai ter lá o link para o formulário, tá? Então vocês podem acessar, já está disponível, tá? Formulário simples, só informar lá os dados de vocês, tá? Bom, aí voltando para nossas perguntas, tem uma aqui que ela vai ser boa para a gente conversar, mas antes disso, vamos falar um pouco do web que eu tinha comentado, né? Então, basicamente, um aqui que Tassiana já trouxe, né, mas se for o caso de reforçar, né, seria o diferencial do James Webb para o Hubble em termos de funcionalidade. Mesmo depois do lançamento do Webb, o Hubble vai se aposentar ou pode prestar assistência de alguma forma? Ou ainda também se a vida útil do Webb seria menor, né, com a distância, em comparação com a distância que ele vai estar ali em órbita da Terra. E se também o James Webb vai impulsionar o estudo das atmosferas dos exoplanetas. Então, acho que meio que falar um pouco do tudo que o Webb vai poder fazer. Vamos mudar de evento agora. James Webb, do infravermelho. Então, eu tenho algumas coisas que eu não sei, porque eu não me aprofundei na pesquisa do Webb, então eu vou falar sobre o que eu sei e depois vocês podem complementar se vocês souberem. O Webb, o diferencial dele para o Hubble, ele tem um espelho maior, então ele consegue captar mais luz. Provavelmente ele vai ter um potencial de armazenamento e processamento muito melhor do que o 486 do Hubble. E a faixa de onda que ele está interessado em captar. O
O Hubble é o visível e o ultravioleta, e o Webb vai ser infravermelho. Então, acho que essas são as principais diferenças. Até onde eu tenho ouvido, o Hubble vai se aposentar. A ideia não é que ele fique dando suporte ao James Webb, até porque eles estão interessados em faixas diferentes, em comprimentos de ondas diferentes e tal. Então, o que eu consigo responder agora, em princípio, foi isso. Também tinham várias perguntas aí, mas... Deixa eu complementar aqui, essa coisa da distância, por exemplo. A distância vai impedir o que aconteceu com o Hubble, né? Das manutenções. O Hubble sofreu 5 manutenções. Então, ele está vivendo 30 anos, por quê? Porque ele está muito próximo. Aliás, a proximidade é um problema, né? Porque ele está a 500 quilômetros de altura da superfície aqui, e ele está dentro ainda da ionosfera ali, né? Então ele tem um arrasto, e ele vai perdendo velocidade, portanto perdendo altitude, né? Quem gosta de gravitação, né? Para ele ter uma órbita constante, ele tem que ter um período constante. Se o período dele está diminuindo, ele está caindo. Na verdade, ele está lentamente caindo. Todas as 5 manutenções que ele sofreu, ele foi colocado algumas dezenas de quilômetros mais para cima. Então ele foi realocado, tá? O James Webb vai ficar muito longe, não dá para fazer isso. Que é o problema que a gente teve com os outros agora, do resto da família de telescópios espaciais, porque eles estavam longe e a gente não conseguiu fazer manutenção para garantir a longevidade deles. Então, o fato de estar... uma coisa, esqueci de comentar, nem pus no... Quando o Hubble foi mandado para o espaço, lá em 90, a primeira imagem que ele fez estava toda borrada, porque ele tinha um defeito no espelho. É isso que a Tassiana falou, né? A Tassi falou a gente pode... As deformações no espelho podem ser ruins, mas elas podem ser boas, né? No caso do Hubble, que você não tem atmosfera, estava tudo lindo, maravilhoso, a gente só percebeu que ele estava plano demais em uma parte do espelho, e a gente só percebeu quando ele mandou as primeiras imagens. E aí, o que os caras fizeram? Eles mandaram uma correção para lá. Então, eles botaram óculos no Hubble lá, fizeram uma correção, né? Na primeira manutenção, já foi um equipamento para fazer uma correção ótica do Hubble, como se fosse um óculos. Ele estava míope. Se você procurar na web, você acha a primeira imagem, e os caras fizeram uma outra imagem da mesma galáxia que ele fez. A primeira está toda borrada, é como se fosse uma pessoa míope olhando, e depois ela está brilhante, maravilhosa. Tá. Mas só foi possível fazer isso porque ele estava aqui perto. Se acontecer isso com o James Webb, ferrou. Né? Aí a gente não tem como arrumar. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Sobre também essas correções de trajetória, né, do Hubble, uma pergunta agora sobre se existe alguma preparação para uma possível colisão com algum corpo celeste que entre na órbita do Hubble. Porque ia ser muito azar, né? Tem tanto espaço. Não, o Hubble, pessoal, o Hubble é um satélite, ele foi colocado em órbita por um foguete, né, no caso aeroespacial, mas e ele está em órbita, ele não tem um foguetinho, nada disso para se mover. Aliás, é super legal, né? Porque se você pensar num astronauta, naqueles trajes que são autônomos, tal, ele tem uns jatos, né? Que ele se direciona. O Hubble não tem isso. Então ele não consegue mudar de posição. Ele está lá, está sofrendo arrasto, vai ficar mais próximo e uma hora, se não fizer nada, ele cai. Mas como é que ele muda de posição? Ele tem umas rodinhas internas. Certo? Então ele usa a ação e reação. Ele tem motor elétrico, ele gira as rodas, então ele gira a roda para um lado, o Hubble gira para o outro, certo? Ele tem um conjunto de giroscópios também que ajuda a estabilizar, né? Como um controle do videogame, né? Aqueles controles de videogame que tem um negócio dentro que vibra e tal. O Hubble tem a mesma coisa, só que a vibração que ele sofre faz ele se ajustar para um certo lugar. Ele se move muito devagar, tá legal? É como se fosse um ponteiro diminuto de um relógio. A velocidade de movimento dele é bem devagarzinho, com essas rodas girando dentro dele. Então, o máximo que ele faz é apontar para outro lugar. É o máximo que ele faz. Ele não consegue sair do lugar. Interessante. Bom, tem mais uma pergunta, e aí eu não sei se já seria a última, mas podem ir mandando também. Mas aí é uma pergunta que aí eu acho que vai ser uma boa rodada de conversa também. Que aí ela tá voltada pro Ale, e eu acho que tem a ver com a fala que você trouxe no final, de pensar, né, esses aspectos na escola. Então, quanto ao ensino de astronomia, né,
você acha que tem alguma idade específica para revelar essa cooperação científica, né? Já que na infância somos focados nessa coisa dos heróis ou gênios. Então, como é que você vê isso? Essas cooperações e controvérsias, né? Bom, eu sempre fiz pesquisa pensando no aluno do ensino médio, né? E aí eu acho que para um aluno do ensino médio, ele já tem maturidade para você falar, ah, não, o Galileu foi um cara importante pra caramba, ele foi um gênio, foi genial, mas não é aquele gênio que nunca errou, tem outro lado dele, então ele vai entender. Agora, essa mesma história, falar para criança, eu acho que a gente tem que dar para também, né? Você não pode menosprezar as crianças e achar que isso aí é meio proibido para menores de idade, né? A gente não pode. Tem um artigo famoso lá da década de 70 de que história da ciência seria proibido para menores de idade, porque história da ciência meio que mexe com a cabeça das pessoas e elas começam a desconfiar da ciência, e elas não vão mais confiar na autoridade da ciência, porque eu não concordo em nada com isso. Eu acho que dá para, desde criança, você ir construindo uma visão mais madura. Mas, claro que isso tem que ser num grau de complexidade crescente. Então, você vai falar, desmistificar o Galileu para uma criança, você vai começar devagar, vai falar, não, peraí, o Galileu é um cara legal pra caramba, olha que massa o telescópio que ele apontou lá para as luzes de Júpiter, mas ele também tinha umas coisas meio esquisitas aí, ele fez um monte de propaganda, os aristotélicos que estavam brigando com ele não eram tão tontos assim e tal, já dá para falar isso para criança, né? Ele vai entender que o Galileu não é aquele herói e tal. Aí a mesma coisa pro Hubble, se eu fosse contar a história do Hubble para uma criança, eu ia enaltecer, falar, pô, o Hubble é um cara legal pra caramba, é um astrônomo, ele fez um monte de coisa legal, então tem que ter essa coisa do herói, mas eu também ia falar, ó, ele também não tem só virtudes, né? Teve umas coisas meio esquisitas que ele fez ao longo da carreira dele, é normal. É um ser humano, o ser humano tem isso, né? Legal, interessante. Vou dar um pitaco. Pode dar pitaco? Porque me incomodou essa coisa do herói. Eu acho que a gente cria uma sociedade que precisa de heróis quando a gente faz isso desde pequeno. E, na verdade, a gente... Não, é isso, o que a gente aprende com a história da ciência, Ale? E aí é isso, você falando, essa história do Hubble, você falou de várias coisas que eu não sabia, eu sabia de algumas, outras não. Mas é isso, que a ciência é ultra cooperativa, ela não é um trabalho individual. Eu acho que a gente tinha que mostrar isso desde pequeno para as crianças, para acabar com esse estigma dos heróis. A nossa sociedade não vive de heróis e a ciência nunca viveu de heróis. Certo? Ela sempre foi cooperativa, sempre dependeu dos outros para acontecer. Eu acho que a gente precisa mostrar isso para as crianças desde cedo. A gente vai criando uma imagem de herói que é falsa, que não existe. Né? E a gente tinha que formar eles para o mundo de verdade. O mundo de verdade é onde as pessoas só existem porque a gente depende das outras. Né? Pensa a gente que mora na cidade. Né? Se não, é muita arrogância achar que eu aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou, que eu sobrevivo sozinho. Mentira, tudo eu dependo dos outros, tudo. E é fantástico como essa pandemia mostra isso, né? Ela exacerba isso, né? Deixa muito claro isso, que o quanto a gente depende de tudo, da roupa que eu estou vestindo, da comida que chega na minha casa, do óculos que eu estou colocando, eu dependo das outras pessoas para acontecer. A gente vive em comunidade, a gente cria mitos, né? De heróis que são os caras que estão fora dessa... Não, o herói só existe porque tem um monte de gente fazendo acontecer. O Galileu só pôde fazer o que ele fez porque tinha um monte de gente colaborando, desde para ele ter tempo de pensar, escrever e fazer o telescópio, até os caras que vieram antes dele e mexeram com as lentes e ele nunca poliu uma lente, o Galileu, por exemplo. Ele mandava fazer as lentes num especialista em vidros, certo? É assim, esse é o movimento. Então, a luneta do Galileu nunca teria saído se não existisse outro cara que fazia as lentes para ele. Então, eu sou contra essa coisa do mito do herói, eu gostaria de desconstruir desde lá de baixo. Eu só complementaria no sentido de dizer que é exatamente essa criação do herói na infância que vai fazer o adolescente se afastar da ciência, porque a ciência não é para ele. Ele não é um gênio, então ele não tem que se aproximar da ciência. E aí tem todos os estigmas que a gente conhece. É difícil, física e matemática é coisa de nerd, é coisa de gênio, não é para mim, né? Então eu vou na linha do que vocês falaram, que se essa desconstrução for feita ao longo do tempo, é uma maneira também de poder aproximar os jovens do trabalho científico e do prazer pela ciência, de conhecer a ciência. Muito bem, é que para eu desativar o meu microfone, eu tenho que desativar em 2 programas aqui, aí demorei para voltar.
Bom, é que estavam indicando aqui as perguntas que tinham faltado, mais uma que eu acabei de fazer, que era essa das crianças, né? E eu gostei muito das respostas de vocês. A gente realmente esquece isso, né? E os estudos, né, de história e filosofia estão aqui exatamente para isso, né? Para a gente ir conhecendo esses personagens e desconstruindo trazendo as controvérsias, né? Bom, aí surgiu aqui um lembrete acho que uma pergunta que eu cheguei a fazer, mas aí acho que pediriam mais detalhes sobre o estudo de espectroscopia das atmosferas dos exoplanetas a partir do Webb. Se isso seria possível, se isso seria impulsionado com o Webb, né? E uma pergunta interessante, qual é o ponto cego do Hubble? Se o Hubble tem um ponto cego. Sobre a espectroscopia, eu não sei dizer. Provavelmente sim, ele vai ser capaz de captar esses dados, mas eu não sei se essa vai ser a função dele, olhar para os exoplanetas, porque, em princípio, a função dele é captar galáxias, estrelas, né, para tentar observar fazer as imagens desses objetos no infravermelho. Então, não sei se vocês sabem dizer mais sobre os exoplanetas. Quem estudava muito os exoplanetas era o satélite Kepler, que foi desativado, se eu não me engano, em 2018, se eu não me engano. Ele parou de funcionar, né? Na verdade, os giroscópios dele pararam de funcionar, que aí não conseguia mais apontar. Só complementando, eu também não sei com detalhes, mas ele tem um espelho maior. E o fato dele ter um espelho maior, ele vai captar mais luz. Ele vai ser de uma geração posterior. O espectroscópio dele é melhor do que os do Hubble, né? Tem que pensar isso. O espectroscópio do Hubble tem mais de 10 anos. Então, a gente está com uma geração de um equipamento que capta mais luz e um sensor, um espectroscópio mais moderno, né? Então, provavelmente, ele vai conseguir... só dele ter um espelho maior, ele deve conseguir definir melhor os planetas. E ele vai conseguir enxergar melhor... se o Hubble já está vendo a atmosfera planetária, o James Webb vai conseguir enxergar mais, né? Mas é isso que a Tassiana falou, ele está projetado para enxergar no infravermelho. Mas tudo bem, ele vai fazer um espectro do infravermelho, a gente tira muita informação daí. Quando a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta, né, e ela absorve algumas frequências, né, e a gente consegue identificar o que está lá nessa atmosfera, né, com um bom espectroscópio, mesmo que ele esteja na faixa do infravermelho. A gente tira muita informação dali. Acho que vai ter a ver também com o tempo que ele vai funcionar, né? Se a tendência é que ele funcione bastante, aí vai começar a apontar aí para muitas coisas, né? Como foi com o Hubble. O Hubble tem... A câmera principal do Hubble, por exemplo, pessoal, ela não foi projetada para fotografar planeta, mas os caras fotografaram muitos planetas do sistema solar aqui. A gente tem fotos belíssimas de Júpiter, de Marte, das luas, né, de Saturno. Nossa, fotos de Saturno fantásticas. O Hubble não foi projetado para isso. Oi? De Plutão não é boa, não. Não, de Plutão está muito longe. Foi ótima a sua intervenção lá de Plutão, foi fantástico. A gente sabia que Plutão tinha manchas, era isso que a gente sabia. E aí foi feito um site, chama Hubble Heritage. Ele está desativado agora, mas ele está dentro do site do Hubble. Se vocês se interessarem, entra no site do Hubble, procura Heritage, H-E-R-I, né, T-R-A-G-E, Heritage. Esse site, os caras pegavam as fotos planetárias e faziam aquelas fotos de alta definição que a gente tem do Hubble, né? Que, na verdade, era um movimento dentro da associação que criou o Hubble, né, para devolver para a comunidade alguma coisa interessante sobre o Hubble, porque senão é só dado científico e isso não atrai todo mundo. Tem um aspecto de você, ver a foto de um planeta, ver a mancha vermelha de Júpiter em detalhe, né? Então, essas coisas é parte da divulgação científica e parte do trabalho que foi feito pelas equipes do Hubble até hoje, né? A gente vê fotos fantásticas dos planetas que o Hubble bate. Isso atrai pra caramba, né? Sim.
Bom, então temos uma última pergunta, né? E aí eu acho que ela vai ser um título bom, vai funcionar como uma revisão aí para a gente fazer um encerramento, e aí depois eu passo para cada um dar uma palavra final, que seriam que tipos, né, de equipamentos óticos existem no Hubble, né? Então,